Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a empresa Eletrobras. Bom, a Eletrobras, um resumo dela rapidamente. Ela é responsável aí por geração de energia, comercialização, distribuição, transmissão. Então ela atua em toda a cadeia e também do setor de energia elétrica. Por exemplo, ela tem hoje na parte de transmissão quase a metade da energia consumida hoje pelos brasileiros é transmitida pela Eletrobras, e 30% da capacidade de geração da energia também consumida aí por nós é feita e é gerada pela Eletrobras. Bom, qual a proposta então da gente estar fazendo esse vídeo? Comentar algumas coisas a respeito de sua cotação atual e também dos seus dividendos, que seria a parte que nos interessa bastante. Bom, o fechamento nesse dia foi de R$ 34,02. Nós temos aqui um preço médio também mínimo, tá, de R$ 16,82. Isso para justificar essa valorização que nós temos aqui. Então 102, mas a gente tem que olhar aqui para trás, porque está relacionado a isso aqui na verdade. Ok? Bom, nós temos um preço máximo também aqui de R$ 37,55 e um dividend yield atual aqui pelo site de R$ 9,90. Hoje a Eletrobras tem um caixa aí de 14 bilhões aproximadamente e uma dívida de 20 bilhões. O interessante também é que apesar da dívida ser aqui alta, né, mas o indicador de dívida líquida por EBITDA é 1,5, tá? Então essa dívida, ela apesar de ser alta, está bem controlada aí pela empresa. Bom, nosso próximo passo aqui é a gente analisar também alguns conceitos aqui, porque nós temos a parte de payout, então ela tem aqui uma queda, depois uma subida, mas em relação aos lucros que a empresa tem e distribui, a gente pode ver várias situações, então não é uma coisa bem constante, então tem alguns altos e baixos aqui, tá? O que acontece com isso aí, tá? Por que isso daí na verdade é relevante? Nesse caso que nós estamos analisando agora, é interessante para nós analisarmos aqui esse resultado para a gente ver algumas distorções que podem e que ocorrem com a empresa. Então vamos lá. Então nós temos aqui a parte de geração e transmissão de energia. A maior parte do resultado da empresa provém dessas duas operações, que é da receita de geração e receita de transmissão. Resultados aqui a gente tem de 2020, de 2019, então a gente pode ver que está bem equiparado, e também aqui na parte de transmissão está bem equiparado também, tá? Não tem uma diferença muito grande para que a gente possa ter alguma atenção aqui. Então nós temos aqui o lucro líquido. Então se você analisar esse daqui de 2019 para o de 2020, você vai ver uma queda aqui de quase 50%. Então, alguns fatos recorrentes, algumas pode ser despesa, pode ser receitas. Nesse caso aqui, no ano de 2019, nós temos esse item aqui, operação descontinuada. Então, provavelmente isso aqui foi da privatização. Então, se a gente pegar aqui da parte anterior, que é o resultado antes do imposto, o que vai acontecer aqui? Ó? Vocês podem ver que é bem próximo os valores, tá, dessas receitas aí, ok? Então, na verdade, essa distorção aí foi alguns fatos não recorrentes, tá? Ou seja, algumas coisas pontuais que ocorreram. Nesse caso aqui, foi devido a essa entrada aqui nesse ano, na qual ocorreu esse aumento no lucro da empresa, ok? Mas se você for analisar sem esse fato recorrente aqui, basicamente está a mesma coisa, um prejuízo bem menor do que está marcado aqui. Outra coisa que a gente normalmente analisa aqui, tá? A gente pode vir aqui nessas provisões operacionais. No ano de 2019 nós tivemos apenas 2 bilhões, mas no ano de 2020 nós tivemos 7 bilhões. Outra coisa que foi para um lado positivo, que foi aqui o efeito da revisão tarifária, tá? Que periodicamente isso é feito. Então isso
trouxe aqui um lado positivo para o ano de 2020. Bom, pessoal, quanto aos proventos, tá? A empresa recentemente anunciou o pagamento de dividendos, tá? Vai ter nova assembleia para pagamento de dividendos também, mas o que aconteceu exatamente? No dia 3/2 desse ano, 3 de fevereiro, foi a data para o pagamento de R$ 1,57. Esse dividendo aqui, na verdade, foi devido a um fato ocorrido no ano de 2018, que não teve o pagamento desse dividendo. Então aqui a gente pode ter uma noção, tá, do pagamento desse dividendo, na qual deixa bem claro aqui para nós que o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. E aqui tem a parte dos pagamentos de acordo com a ação que a pessoa possui, que o investidor possui. Então, tanto as ações preferenciais de classe A, de classe B e também as ações ordinárias. Ok? Então é isso aí. Esse evento que ocorreu aqui, então, desses pagamentos, foi referente a esses dividendos que foram retidos, tá, por uma questão financeira nessa época e tudo. Então ele foi retido e não houve o pagamento. Então esse pagamento foi feito agora. Bom, e o pagamento desse ano? Então nós tivemos um lucro líquido aí de 6 bilhões. Foi disponibilizado aí para dividendos a quantia de 1,5 bilhão, ok? Número redondo, tá, gente? 1,5 bilhão. Então aqui tem as proporções por cada tipo de ação. Então você tem ações as preferenciais de classe A e de classe B e também as ações ordinárias, tá? Basicamente aqui R$ 1,03 para as ações de preferenciais e 94 centavos para as ações ordinárias da empresa. Bom, a Assembleia aqui vai definir se aprova ou não. Vai ser realizado no dia 27 de abril de 2021. Bom, em relação aos dividendos, então, desse ano, é uma empresa que tem pago os seus dividendos, tá? Então, nós podemos anotar aqui que são recorrentes, né? Ou seja, não tem períodos longos sem pagar, então sempre tem pago os seus dividendos. Apenas no ano aqui de 2015, tá? Mas no restante, aqui no total, teve pagamento de dividendos constantes. Outra coisa que nós temos que analisar aqui, vamos ver qual é o perfil, né, de pagamentos aqui em relação às suas porcentagens, tá? Por que isso daqui? A gente pode ver que teve momentos aqui que está 6%, 1,95%, mas teve momentos em que teve aqui 30%, tá? 60%. Por que isso acontece? Devido ao preço da cota estar bem abaixo. Então essa é a cotação, nessa ocasião aqui, ela estava muito baixa. Então o dividendo que foi pago aqui representou um volume bem alto aqui relacionado ao valor da cota que estava nessa ocasião aí. Depois aqui nós tivemos aqui 2016, 2017 novamente, e aí tem-se uma média, tá? Então nós começamos aqui com 14, depois 4, quase 5, 7, 4, 9, então já está mais balanceado do que essas distorções que tem nesse período daqui. E vamos acessar agora uma planilha para que nós possamos fazer algumas simulações e ver quais são os valores que nós podemos estar pagando numa ação. Bom, é a nossa tabela tradicional que eu sempre tenho mostrado aqui nos vídeos. Nós vamos preencher com algumas informações para analisar os valores que nós temos. Então o valor atual que eu vou colocar aqui é de 34, ok? O payout, bom, o payout nós temos ele também com uma variação bem grande, tá? Só a partir de 2018 aqui que ele começou a ter uma guinada e foi indo até chegar lá nos seus 46% aqui em 2020, ok? Mas nós temos várias outras situações aqui entre payouts mais altos e mais baixos também. Então para isso nós vamos considerar para o nosso primeiro exemplo o payout mínimo que é de 25%. Então vamos lá. Bom, payout mínimo então 25%, tá? E o lucro por ação, como que nós vamos ter essa informação?
Bom, o lucro por ação nós podemos tirar aqui do site mesmo. Ele está em torno de R$ 5,13. Então vamos lá. Ok, ó. Então nessa situação com essa cotação, ok, nós temos um dividend yield projetado de 3,77, com o valor do dividendo sendo R$ 1,28. Então qual seria o preço dessa ação para que nós possamos ter uma margem mais tranquila, mais segura aí para poder estar comprando? Bom, se a gente comprar ela nesse valor, nós estamos já no limite aqui, bem lá no final, já 3,77, tá? Já tá bem escasso já a nossa margem. Mas creio eu que se nós comprarmos aqui a partir de 27, 26 para baixo, nós ainda conseguimos ter um bom retorno. Por que isso pode nos dar um bom retorno? Quero lembrá-los novamente, tá? Que esse vídeo é apenas informativo, tá? Uma informação que eu estou compartilhando com vocês e que não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Apenas para que nós possamos estar fazendo nossos estudos. Então vamos lá. Então a partir de 26, por qual motivo que nós vamos ter essa margem aí? Que nós estamos trabalhando com limite mínimo, mas nós podemos ver aqui que nós temos um payout também já um pouco maior, até chegar aqui em 2020, nós temos um payout de 46, tá? Então se a gente projetar aqui um payout de 45%, nós já temos um dividendo de 2,31. Então nessa cotação, nós já passamos aqui o nosso dividendo, ok? O nosso yield, que é de 6%, mas se a gente pagou lá na faixa de 26, 27, nós temos uma margem bem segura e podemos também obter uma rentabilidade bem melhor, ok? Bom, mas isso não é garantia de que essa cotação pode descer, pode chegar a esse valor, nem que vá subir mais, tá? E também dependemos aí do quanto a empresa está disposta a distribuir, né, o seu lucro, ok? E também, lógico, né, isso inclui o lucro da empresa. Se a empresa não tiver lucro, não tem como ela distribuir. Então, isso depende muito dos recursos, né, das receitas que a empresa ela obtém. Bom, ao lado aqui nós vamos tratar de uma outra situação, onde nós vamos ter um yield com base nos rendimentos que foram pagos durante esses anos. Então, eu vou incluir também o que vai ser pago aqui no ano de 2021, que na verdade já inclui na proposta que foi enviada. Então vamos lá, para o ano de 2017, nós temos 1,69, vou arredondar sempre para baixo, tá, gente? De 2018, 1,38 e 2019, 1,38 também. Para 2020, foi de 1,78. E 2021, nós tivemos aquele 1,57. Aí nós temos essa situação. Só que na proposta foi enviado que vai ser pago mais R$ 1,03. Nesse caso aqui, nós estamos tratando desse ticket aqui, dessa ação da empresa. ELET 6, ok? Então, é tudo com base nesse ticket aqui que nós estamos trabalhando. Então, para esse daí, tá, que é uma ação preferencial, nós teríamos que acrescentar aqui mais R$ 1,03. Então, se eu acrescentar aqui mais R$ 1,03, nós teremos R$ 2,60. Nós chegamos num preço médio aqui de 1,77, onde nessa cotação de 34, você teria um yield aí de 5,19, ok? O valor da ação, para que você tenha nessas condições, tá? Com esse valor médio aqui para dividendo, você teria que pagar no máximo aí 29,40. Aí você teria os 6% de yield que nós buscamos quando trabalhamos aqui com esses dividendos, ok? Mas estaria bem justo, tá? Nas margens, tá? Você estaria bem em cima. Então, creio eu, como eu já havia dito, para que nós possamos ter uma margem mais segura, trabalharemos aí, poderíamos, né, trabalhar de 27
para baixo. Então nós teríamos algumas condições melhores aí para estar trabalhando esse dividendo, ok? Então o que pode de repente ser feito nesse momento aqui? Talvez não seja muito interessante estar entrando, montando posições, tá? Por que eu digo isso? Algumas vezes essa ação oscila bastante, tá? Então a gente tem aqui algumas cotações. Aqui a gente já tem ela 32, ok? Isso em 5 dias, tá? Vamos colocar aqui em 30 dias. Ó, aqui nós já temos a 29,24, já estaria legal, tá? Melhor do que os 34 ali que a gente tem, tá? Mas olha, tem uma variação bem grande, mas não tão longe assim. Nós temos aqui uma queda já, ó, que nós já temos 27,13 no dia 26/1, então não está tão longe. Ela já teve uma queda próximo daquilo que nós havíamos estipulado aqui, ó, tá? Então, com base no de 27 para baixo, talvez seria interessante para nós a aquisição dessas ações, onde nós teríamos condições de trabalhar melhor o retorno com esses dividendos. Então, se a gente colocar ali os 27, com esse yield aqui, com esse dividendo, ok? Nós teremos aí então um yield de 6,54. Bem próximo aí, tá, do que a gente quer, um pouquinho acima, tá? Mas é uma margem de segurança que nós precisamos ter. Então, na minha opinião, creio que se você tiver interessado aí de repente, a partir dos R$27 poderia ser bastante interessante. Mesmo porque se a gente voltar aqui para os 25%, a partir do 27 nós temos aí quase 5%. Então, se a gente analisar hoje como que nós estamos aí de taxas e inflação, então está bem próximo aí do que a gente poderia ser o mínimo, tá? Seria o mínimo que a gente poderia requerer aí de um rendimento. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje é isso. Nós falamos um pouco aqui sobre a Eletrobras, fizemos algumas simulações também. Espero que tenha contribuído aí com seus estudos. E lembrando mais uma vez que é você quem decide como investir melhor o seu dinheiro, ok? Então nada do que foi falado nesse vídeo foi uma recomendação de compra ou de venda. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, onde você será notificado a cada vídeo novo que postarmos aqui no canal. No mais é isso. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.